Então, se você está de acordo com os valores do seu profissional, você tem uma equipe que vai Exato. ficar com você muito tempo. Uhum. Olá, nesse episódio de Conversas de Salão, vamos trocar uma ideia bem interessante sobre um salão de beleza aqui de São Paulo que é 100% sustentável. E esse feito incrível é graças à nossa convidada de hoje, a Rochelle, que eu admiro já há muito tempo e que tem um salão na Bahia. E é em São Paulo, mas o nome se chama Na Bahia, e que tem essa preocupação muito grande com sustentabilidade e mais do que isso, né? Tu é muito inovadora. Quando eu fui lá no salão pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, tem a floricultura do lado, tem a loja de produtos, tem essa preocupação com a sustentabilidade, tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês, então seja bem-vinda, Rochelle, é um prazer Obrigada, Dani. estar aqui contigo. E, Rochelle, eu vou começar já por uma pergunta que é o sonho da maioria das pessoas que está aí do outro lado da telinha, que é o quê? Rochelle, hoje tu, né, Rochelle, tu tens um salão que funciona sem a tua presença física e a Rochelle hoje mora 3 anos em Portugal. Então, como fazer um salão funcionar sem a sua presença? Como é que tu chegou nisso? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer falar sobre salão de beleza. E então, o que aconteceu? Pós-pandemia, a gente se reinventou, né? Eu acho que todo mundo teve que se reinventar um pouquinho. E eu já estava numa transição de colocar o salão 100% online, desde o financeiro, do 100% online, tu trabalhando em casa ou em onde quer que seja e eu a tendo gestão online. a gestão online. Eu tendo todo o controle online, por exemplo, por câmeras, por sistema operacional, agendamento, sistema financeiro, contábil, todo online, não mais físico. E na pandemia, a gente teve que fazer isso meio que à força e muito, muito mais rápido, né? Uhum. E aí eu vi que deu certo. Falei, tudo funciona. Assim, eu estando à distância, não mudou nada, assim, sabe? Lógico que eu tenho pessoas braço direito, tem uma pessoa que é meu braço direito, que ficou no meu lugar, e Uhum. fazendo a operação, né, conversando com a equipe, pontualmente, mas eu tô todos os dias online disponível para eles. Uhum. Então, eu acabei ficando mais presente para eles do que propriamente dentro do salão. Uhum. E isso foi naturalmente, aconteceu e tá dando super certo. E a preparação dessa liderança? Ela estava contigo há quanto tempo? Ela começou como recepcionista? Tu contratou ela exatamente para te fazer esse plano de se ausentar do salão? Como é que é o nome dela, aliás? Rafaela. A Rafaela. É igual o nome da minha irmã. Uhum. E não, a Rafa começou com a gente, hoje, esse ano ela completa 10 anos. Uhum. Completou 10 anos. E então ela já estava comigo já fazia muito tempo. Ela entrou, eu lembro que ela não sabia onde a pessoa assinava o cheque. A gente sempre brinca. Uhum. Ela não sabia nada. E a gente é um salão que gosta de formar pessoas. Uhum. E então a gente tem muita gente da equipe que começou do zero, sem saber nada. E a Rafa do escritório foi isso. Uhum. E tem um período de maturação, né? Você tem que ser tolerante para a pessoa também não se sentir constrangida em errar. Sim, Porque sim. errar é bom. É bom que você erre, porque depois você vai fazer o certo e vai saber, né? Não vai errar de novo. E aí a Rafa começou e eu fui há 3 anos, ela estava há 8 já lá, 7, 8 comigo, já sabia tudo. E aí foi quando eu tirei toda a operação do salão, de dentro do salão, principalmente as papeladas. Sim, sabe? sim. O escritório físico. Nota fiscal, Uhum. essa coisa toda eu tirei e terceirizei. Uhum. E foi aí o grande lance, porque ela passou a ter mais tempo para fazer o operacional do salão e sair daquela burocracia
e que o salão tem, né? Uhum. De papéis, de conferir nota fiscal e etc. Uhum. A gente depois contratou uma auxiliar para ela. Uhum. Ela ficou 2 anos com a gente e ela ainda está com a gente, mas eu fiquei com ela 2 Uhum. anos. E então era uma assistente para ela. E foi muito natural esse processo de administrar o salão remotamente. Certo. Ô, Rochelle, tu é filha do Júlio Crepaldi, que é um cabeleireiro bem... um nome forte aqui em São Paulo, né? A tua mãe também era cabeleireira? Minha mãe, sim. É, que eu tava me lembrando aqui. A tua mãe é cabeleireira, o teu pai é Júlio Crepaldi, e tu entras pro mercado da beleza, mas com um modelo uma proposta diferente dos teus pais, né? Eles não trabalhavam nesse modelo de sustentabilidade. O teu salão tem a tua cara, né? Tem a tua assinatura. Como que foi a tua entrada no mercado? Foi trabalhando com eles e depois pegando o teu salão e tendo a tua assinatura? Conta um pouco como que foi o começo do Na Bahia e o que que tu trouxesse de bagagem dos teus pais. Tá. Eu acho que meus pais nunca quiseram que a gente entrasse nessa área. Porque é uma área dura, assim, é uma área, né, que necessita, né, muito da pessoa presente, psicologicamente, fisicamente. Então, eu me lembro muito deles. A gente estudou em colégios excelentes, e eu acho que muito porque eles queriam que a gente entrasse em áreas promissoras, sabe? Ser uma advogada, ser uma médica, ser alguma coisa assim. E naturalmente, com, sei lá, 11, 12 anos, eu e minha irmã, a gente já começou a mexer nos cabelinhos das amigas. Eu lembro a gente fazendo trancinhas no cabelo inteiro das nossas amigas. E isso, sabe, era natural, era instinto mesmo, sabe? E aí, com 15 anos, eu me formei, 15, 16 anos, eu me formei em cabeleireira. E então eu sei cortar, sei fazer reflexo. E aí eu entrei para ser auxiliar da minha mãe. Minha mãe era uma super cabeleireira no Estúdio W. E O nome da tua mãe, que eu lembro do Júlio. Lenir Bregantin. Ah, tá, É, Lenir, dona Lenir. é. E aí ela era uma super cabeleireira, tinha 4, 5 assistentes, e eu entrei para ajudá-la. E então, nas minhas férias, eu passava as férias trabalhando com ela, e nos finais de semana também. Isso eu fui ganhando mais prática, e tal. Depois eu me formei junto com a minha irmã em maquiagem, pelo Senac, foi excelente. Também eu tive esse know-how por trás, eu tenho esse know-how, assim, por trás. E quando a gente resolveu montar nosso próprio salão, a gente olhou e falou: poxa, a gente precisa de uma pessoa pro administrativo, que seja de Quando fala confiança. gente, é Lenir, Minha tu e mãe a tua irmã. e E a Rafa. é, Uhum. nós 3, porque meu pai, ele já tinha o próprio salão com outros sócios, em uma outra região de São Paulo. É engraçado que São Paulo é gigante, então os profissionais acabam fazendo a clientela num bairro. E ele não sai desse bairro, porque se ele migrar para outro, ele perde boa parte da clientela. Então, por isso que a gente nunca se misturou, porque minha mãe foi para o Higienópolis e meu pai sempre ficou nos Jardins. Então, foi nesse momento que eu falei: eu vou pro financeiro. E não sei nada, mas eu vou aprender. E eu aprendi. Fiquei 12 anos no financeiro e no começo eu tinha um administrador, ele me passou. Eu era assistente, estagiária dele, né? E ele me ensinou tudo, me ensinou Excel. Eu sou ótima em Excel, adoro Excel. E depois eu acabei indo para a área de relações públicas, porque eu achava que essa área, naquela época, a relações públicas era um curso muito promissor. E porque ele, na verdade, abrange muitas áreas: marketing, administração, relacionamento. Eu achei que seria importante eu fazer esse curso para entender o contexto inteiro de uma empresa. Comecei, estava quase terminando quando eu engravidei. E engravidei do meu namorado, de gêmeos. E aí eu parei a faculdade
Mas não parei de trabalhar. Fui até os 39 semanas de gêmeos. E depois, quando eu tive os meninos, assim, veio uma coisa de empreender, sabe? Sabe, uma força de dentro de você, assim. E aí eu continuei no administrativo, mas sempre querendo empreender, pensando em outras coisas. E foi aí que eu entrei para essa área. Entrou pra essa área aonde? Tu É, já tá nessa área desde não, eu desde nasci num 13 salão de... anos. Não, eu nasci num Que tu salão entrou de pra essa beleza. área que tu abriu na Bahia? Foi aí que tu abriu na Bahia? Ou não? Foi. Foi depois de ter os dois, o casal. Gêmeos, os Não, eu dois. já tinha um na Bahia. Já tinha na Bahia. A gente abriu na Bahia em 2006, eu tive os meninos em 2009. Ah, mas tu falou que veio uma coisa de empreender. Tu empreendeu o que Não. mais? Depois que eles nasceram, foi Sim. o que a mais? Eu abri uma marca de esmalte. Ah, tá. Marca de esmalte. Que foi a primeira marca de esmalte 100% limpa. E uma marca maravilhosa chamada Maria Helena Misturinhas. E foi com uma manicure do salão. Não sei se você quer escutar essa história. Quero. Tô. Era uma manicure senhora. Ela devia ter... E ela era Maria Helena? Maria Helena. Uhum. Ela tinha 80 anos na época. E aí ela começou a fazer misturinhas para as clientes. Porque as clientes geralmente vão numa festa e tem um tom de vestido específico. E aí elas pediam para a Maria Helena fazer esse tom de cor. E ela ia para casa dela, comprava as cores e ficava fazendo alquimia na casa dela. E aí isso virou uma febre e saiu no jornal. Entendeu? E aí quando saiu, ela falou: vamos montar uma marca? Eu falei: vamos. Vai chamar Maria Helena Misturinhas. E aí eu lembro que eu fui na 25, comprei vidros, comprei as coisas todas e ela foi fazendo, a gente montou uma coleçãozinha e ela fez. E saiu de novo no jornal e ficou mais famoso, até que eu recebi um e-mail falando assim, de uma pessoa super, super educada, dizendo que não é assim que funcionam as coisas, né? Você não pode fazer na sua casa uma mistura e vender. As composições, quando você mistura uma matéria com a outra, pode virar outra coisa, pode dar alergia e etc. E precisava ser registrado pela Anvisa. Eu nem tinha pensado nisso. E aí eu falei: Maria Helena, a gente vai ter que dar um stop aqui. Eu vou rever o nosso projeto e a gente retoma. E aí? E aí que eu tive os meninos, mas assim, minha cabeça fervendo. E aí eu consegui uma indústria muito legal e que aceitou fazer o esmalte do jeito que eu queria. Sem solventes, assim, agressivos, sem toluenos, sem um monte de coisas que agora eu já até esqueci os nomes. E era set free, sabe? Livre de 7 coisas ruins. E aí eu fiz um esmalte que era silcado, não era rótulo de papel, com o intuito dele ser reaproveitado, o vidro ser reaproveitado depois. Então eu trouxe a logística reversa pro ramo de esmalte. Mas nisso, depois a gente vai entrar na parte do Na Bahia, mas nisso na Bahia já tinha a personalidade que ele tem hoje, da sustentabilidade, ou ainda não? Não. Começou no esmalte, então. Eu comecei a investigar aí. No esmalte. Até então, na Bahia era um salão padrão. Padrão, normal. E eu sempre fui muito ligada à sustentabilidade na minha casa, sempre separei muito bem o lixo, sempre comia só orgânico, essas coisas. Mas quando eu me vi na indústria, e eu falei, eu vou fazer um esmalte que eu queira usar, né? Porque tu tinha alergia, alguma coisa assim? Eu tenho um pouco de alergia, não são todos os esmaltes que eu posso passar, mas eu queria fazer o melhor. O melhor do mercado. O que não tem no mercado, eu quero fazer. E aí eu fiz. E aí eu fiz com vidro silcado, para que ele pudesse... porque depois dele usado, a cliente pudesse devolver num recipiente que a gente criou. Quando fala vidro silcado, pra mim, eu nunca ouvi essa expressão na vida. Silcado é isso aqui, ó.
É um silk. Hum. É a palavra é o nome no vidro que Tá. não sai. Você pode lavar que ele não vai sair. Entendi. Os esmaltes, Entendi, já ficou claro. Aqui ficou. é diferente de ter um adesivo, diferente de ter É, uma. exato. E aí a diferença é que a gente colocou adesivo com a composição, porque cada cor muda Uhum. a composição, embaixo, que era muito fácil de tirar. Uhum. E reaproveitar o vidro para envasar de Uhum. novo. Então, a gente criou essa marca, foi um sucesso. Uhum. A gente vendia para 70 pontos de venda no Brasil todo. Foi para Portugal essa marca. E aí, em 2014, teve uma crise no mercado, e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu fico na Maria Helena ou eu fico no salão, Uhum. né? Porque eu fazia as duas coisas juntas. O salão estava indo super bem, Uhum. então eu conseguia me dedicar, fazer meio a meio. Uhum. E aí eu optei por ficar no salão e e aí eu deixei de lado Maria Helena, deixei ela quietinha e pensei comigo: "Vamos ver depois, mais pra frente". Mas a sustentabilidade ficou batendo, assim, na minha cabeça, assim, E até sabe. 2014, o Na Bahia era um salão tradicional. Tá. Então, vamos pro capítulo Na Bahia. Na Bahia, Eu quero que tu apresente o Na Bahia como ele é hoje. tá. Para que depois eu possa fazer perguntas que o próprio público possa entender, né? Como é que funciona o Salão na Bahia hoje? Tá. 2014 foi um ano bem desafiante, eu acho que não só para o Na Bahia, mas para todos os salões. Eh, Houve uma crise no mercado, assim, que as clientes, eh, deixaram de frequentar tanto os salões de beleza, né, e comprar tanto a beleza, produto e etcétera. E eu comecei a investigar os resíduos de salão de beleza. O administrativo já estava muito ok, em 2014, a gente já estava com os contratos da lei do salão parceiro. Porque a gente tem o nosso contador, ele estava à frente do projeto, então ele já sabia que ia ser aprovado, e eu comecei a mexer nisso antes. Assim que eu saí da Maria Helena, eu comecei a mexer nos contratos, regulei todo mundo, regularizei todo mundo MEI, com contador, tudo ótimo. Aí eu pensei: "E agora?", né. Você fala: "E agora? Que eu quero fazer algo novo". E foi quando eu comecei a pensar nos resíduos que a gente gera no salão. Eu 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 chamei uma pessoa de uma cooperativa próxima, que seria uma cooperativa que eu já enxergava que seria onde eu iria destinar nossos resíduos. E eles foram até o salão, e foi nesse momento que eles conseguiram sensibilizar as pessoas da importância dos resíduos. Porque isso aqui, uma hora não nos serve mais, a gente joga. Só que não tem o fora, né, não existe o fora. Isso é valor, é dinheiro para outra pessoa. E foi isso que eles contaram para a equipe: "O lixo de vocês é a nossa receita, é o que a gente ganha, é o nosso salário, né, no final do mês". E isso sensibilizou tanto a equipe que no outro dia já estava assim todo mundo fazendo corretamente tudo, assim, separando certinho cada coisinha. E porque não adianta eu querer, o gestor querer ter um salão sustentável. A equipe tem que entender a importância desse descarte ser correto, e para que impacte menos o catador ou a cooperativa que vai receber, e eles consigam vender com um preço maior, né, se tiver muito sujo, se tiver contaminado, eles não conseguem vender, então vira rejeito. Então foi aí que a gente começou. E aí o salão foi se transformando, foi uma coisa orgânica, não foi, eh "Ai, vamos ser um salão sustentável", não foi isso, foi uma coisa e uma investigação, e depois as coisas foram mudando, mudando, aí eu fui tendo ideias de outras coisas, né, eh outras tratativas de resíduos, por exemplo, o cabelo.
O que vocês fazem com o cabelo, por exemplo? Então, o cabelo, eu já tinha visto matérias, assim, eu lembro, foi a Ilha Maurícios, Uhum, que teve um desastre natural e a população começou a cortar o próprio cabelo para conter o óleo no mar. uhum, E, e aí que eu me dei conta que o cabelo é uma matéria-prima muito rica. E uhum, ela absorve 10 vezes seu próprio volume em água, em óleo, e não uhum, em água. Então, por que que a gente não separa isso e depois a gente vê uma funcionalidade, um produto, alguma coisa? E foi aí que entrou uma empresa especializada no mercado, que quis olhar para o mercado de beleza, para os resíduos do mercado de beleza, uhum, e, e aí tudo que eu propunha eles acatavam, e aí eu propus, vamos armazenar o cabelo picotado, e depois a gente vai pensando, porque ele é muito leve, precisava sim, de sim. muito volume para a gente pensar em alguma coisa. E, e foi então que a gente começou a armazenar e fazer estudos sobre o cabelo, possibilidades de substituir o cabelo em algumas coisas. Uhum, O cabelo é uma fibra muito forte, ele não arrebenta. Você tira do seu cabelo, do couro cabeludo, mas ele não arrebenta, né? uhum. Então, é um recurso muito rico e a gente não utiliza, a gente joga fora, né? Ele tem queratina, muita queratina, Uhum. então é uma coisa E como que de vocês louco a gente nunca ter pensado, né, nesse recurso Isso natural. começou lá em 2015. E em que ano, quanto tempo levou para ter uma cultura instalada, assim, de sustentabilidade por parte da equipe? E, assim, o cliente começou a perceber isso? O cliente valoriza isso? A equipe começou logo de cara, quando a gente direcionava nossos resíduos para a cooperativa. Ficou 2 anos com Uhum. eles, com a cooperativa. E foi quando eu vi que a cooperativa, ela não conseguia, na verdade, dar tratativas para a maioria dos nossos resíduos. Ela só Hum, pegava papel, plástico, isopor, ela também não conseguia, dar destinação. Eu uhum, lembro que a equipe comprava marmita no negocinho de isopor e a gente colocava no plástico. E aí depois ela falou: "Olha, eu não consigo dar destinação para esse resíduo". Aí eu falei Aí eu comecei a questionar: "O que que você dá destinação então?". Aí ela falou: "Ah, papelão, alumínio e tal". Aí eu falei: "E as outras coisas?". "Ah, a gente descarta, vira rejeito". Aí eu falei: "Puxa, então não tá funcionando, né". Eh, Aí que entrou uma empresa especializada, foi coincidência mesmo, eles entraram no mercado, assim, no mesmo mês, eu fui uma das primeiras a contratá-los, e, a equipe já estava acostumada a fazer essa hum, separação. E eu lembro que essa questão da marmita, eh, eu a gente foi até o local onde eles compravam, pra falar sobre a dificuldade de reciclar o isopor, que é um plástico, com ar dentro, né, uhum, e tem um volume enorme, só que ele não pesa nada, então ninguém quer isopor, é muito difícil. E aí a gente convenceu o restaurante a trocar as embalagens para que a legal. gente pudesse ter um descarte eh, correto, assim, das embalagens de comida. Então a equipe já estava muito bem alinhada. Foi realmente no dia seguinte que a cooperativa foi e a gente começou já a fazer tudo certo, assim, sabe? Uhum. Eh e foi impressionante mesmo, Então, foi provavelmente, a pessoa que foi falar conseguiu a mobilização, assim, pela emocional, né? pelo Conseguiu. emocional. Ela falou assim: De repente não foi tão técnica e conseguiu: "Não, "Olha, gente, a gente precisa disso". o que Preci você descarta é o meu salário no final do mês", e é Sim, aí verdade. tocou. E não é só o salário dela, é o salário de muita gente em vulnerabilidade, Uhum, né. Ex-presidiário que sai da prisão e acaba indo para acaba, sendo catador de rua, uhum. entendeu. E isso é renda para ele, então
o nosso lixo é dinheiro para outras pessoas. E aí mudou completamente a figura do lixo dentro do salão, né? Quantas pessoas são hoje no da Bahia, Rogério? Hoje são 50 pessoas. 50 pessoas. E tu falasse, em 2014 teve uma crise. E como que foi para sair dessa crise? Quais foram as ações? Eu sei que já faz um tempo, né? Bastante tempo. Mas quais foram as ações? Essa estratégia de... Porque pelo que tu me falou, a sustentabilidade veio como algo... Não foi muito uma estratégia, foi tipo assim, tem o lance dos esmaltes, agora, poxa, ir lá no salão, como é que eu posso melhorar isso? Sim, E aí, né? Foi uma coisa... Foi uma coisa orgânica, assim... nossa, eu reciclo na minha casa, por que eu não reciclo na minha empresa? Vou pensar numa solução. E aí, quando eu fui pensando, fui me embolando e trazendo mais coisas e trazendo mais ideias de tratativa para todos os resíduos. Mas sobre a crise, foi um pouquinho... aconteceu... o mercado já estava um pouco estranho e o que aconteceu foram que muitos profissionais saíram de uma vez só do salão. E a gente chegou a quase falir o salão, fechar. Eu diminuí todos os custos, toda a equipe diminui muito e esperei. Eu acho que o tempo é um bom aliado, né? E a equipe saiu porque eles não queriam pagar o próprio imposto, então eles foram para salões que ainda não tinham esse tipo de contratação, mas eu já sabia que ia acontecer em breve. E foi assim, o que aconteceu recentemente, há 2 anos, foi que todo mundo voltou para o salão. A equipe que saiu voltou. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é que, eu sempre falo até assim, olha, não é praga de professora, não é, mas assim, não é, se você vai perder a equipe, é quando. Porque o mercado da beleza, né, quando eu vou dar uma consultoria para alguém que vai abrir um salão de beleza, eu sempre falo que esse para mim é o risco maior que tem no mercado da beleza. Porque a pessoa pode sair por tantos motivos, pode sair porque vai morar fora, pode sair porque uma mãe tá doente e aí tem que se mudar de cidade para cuidar da mãe, pode sair para montar seu espaço, pode sair porque não quer mais trabalhar no mercado da beleza. São tantos os motivos para tu perder parte da equipe, e às vezes acontece um ciclo, né, como tu falou que saiu parte da equipe. Às vezes eu tô no mercado desde 97 e de tempos em tempos tem uma onda que sai assim 5 de uma vez, e às vezes esses 5 de uma vez são os 5 maiores faturamentos, né? E balança muito, balança o financeiro, balança o emocional, e tu fica, né, assim, meu Deus, agora, porque é um recomeçar, né? Mas tu falasse a palavra assim, eu tive paciência, mas ao mesmo tempo tem que ter ali treinando outras pessoas, acreditando que vai atrair outras pessoas, contratando, né, novos talentos. Sim, primeiro a gente focou na equipe que já estava no salão. Depois a gente foi contratando devagar outras pessoas, porque não adianta contratar cabeleireiro com faturamento, precisa ser um profissional que tenha os mesmos valores da empresa. Senão, ele chega e vai sair rápido, sabe? Vai ser um outro trauma, uma coisa que não desestabiliza só o salão, desestabiliza a equipe toda, né? Porque a manicure depende do cliente, às vezes do profissional cabeleireiro, né? A depiladora também. Então, se falta profissional, falta cliente. Então, eles perdem também. A gente se focou mesmo nos que estavam e fomos entregando um trabalho de excelência, experiência. Eu foquei muito em experiência mesmo. E já falou que eles pediram para voltar? Tu aceita quando a pessoa sai e pede para voltar? Sempre. Sempre, porque a gente tem um salão único, muito diferente do mercado. E assim, a gente entende que às vezes a pessoa quer experimentar uma coisa nova, ou achar que vai crescer em outro salão, ou
não sei, sabe? Uhum. Eu A também precisa recebo, circular. claro, né? Eu recebo a pessoa que sai bem, eu recebo também, mas tem muitos alunos que não pediu para sair, já era. Eu, eu, Pediu para s- sair, já era, assim, tipo, é, não. eu sou um pouco fria, assim, porque a gente tá falando de business, né? De negócios. Não, e também Eu não tenho que. quando eu respondo para o aluno, eu falo assim: olha, se sair uma pessoa que trabalha bem, que foi correta, eu gostava do trabalho dela, gostava dela dentro da minha empresa, se ela pede para voltar, nossa, eu vou fazer festa, Sim, né? exato. Agora, se é uma pessoa que era encrenqueira, que quando saiu a gente, ai meu Deus, pensando bem, já tinha vencido mesmo. Sim. Claro que tu não, né? Não, Então não. É. são histórias e histórias. E existe a floricultura ainda? Tô falando existe porque faz tempo, né, que eu fui lá. Sim, existe, que foi um outro empreendimento, né? Aham. Uma outra coisa que eu empreendi lá dentro. Eu acho que, deixa eu pensar, 2014 a gente mexeu com a parte de sustentabilidade no salão. Minha mãe sempre gostou de mexer com flores. E ela até, quando ela trabalhava no Estúdio W, ela fazia arranjos para o Estúdio W. E algumas vezes e tal. E aí ela começou a crescer muito esse lugar dela como florista dentro do salão, não só cabeleireira. E ela ia 2 vezes por semana no Ceasa, e eu lembro que o Ceasa, ela ia de madrugada, de sexta para sábado, não, de quinta para sexta, de madrugada. E aí sexta-feira o salão estava lotado de plantas e ela cortando caule, tudo na frente do lavatório. E eu olhava aquilo e falava: "Nossa, as clientes adoram", porque elas adoravam, só que tá atrapalhando um pouquinho. E aí isso começou a me pegar, tá atrapalhando, tá atrapalhando. E as clientes pulavam as folhas para passar, sabe, as folhagens, porque ela trabalhava muito com folhagem grande. E aí a gente tinha a gente tem o salão é uma casa antiga, que ao lado tinha 2 vagas de garagem ociosas. Era uma vaga que só o manobrista conseguia parar, 2 carros, porque ele parava muito rente à parede para ele conseguir abrir a porta. Uma pessoa comum não conseguia parar o carro ali, abrir a porta e sair. E aí eu olhei para aquelas vagas, aquele lugar escuro, sem luz, e peguei uma fita métrica, medi. Aí quando eu medi, eu fui no Google e procurei as medidas de um container. Era certinho. Eu tinha 10 centímetros a mais do que um container. E eu falei, não tenho dúvida, vou comprar o container agora. Aí liguei, um cara super legal, um cara jovem. Pedi só para pintar do lado de fora de verde, do lado de dentro branco. E assim, 2 semanas estava o container lá. Colocamos nas 2 vagas, e ficou bem rentinho ao salão, assim, sabe. E aí meu cunhado arquiteto fez muito rápido as prateleiras com cabinho de aço, Uhum. Leroy Merlin, né, compra Aham. as madeiras. E aí eu falei: "Mãe, seu espaço". E aí a nossa designer fez o loguinho, e a floricultura passou a chamar Contém Flores. E aí, até hoje funciona, Uhum. só que durante a pandemia minha mãe ficou um pouquinho cansada. A pandemia bateu um pouquinho, o salão fechado. Sim. Ela abria floricultura porque podia abrir, Uhum. porque não tinha funcionário, então a pessoa andava na rua, ela podia comprar flor. Uhum. E aí ela foi ficando um pouco cansada e a gente resolveu abrir uma concorrência, porque tinha muitas pessoas que queriam abrir franquia da Contem Flores e tudo mais. Aí eu peguei essas pessoas mais interessadas e abri uma concorrência. E aí um grande amigo nosso cobriu a concorrência e aí a gente hoje subloca para ele. Ah, É, mas tá lá a floricultura do tá lado lá, do salão. tá lá. Ela Muito. tem hoje um outro estilo, chama Floreu. Uhum. Flório, não sei como pronuncia direito. E Mas ainda é self-service. ainda é Uhum. self-service. Ele é paisagista, então ele olhou para aquele lugar como um ponto de captação de cliente. Uhum. E porque é mesmo, né? Tem muita gente, a calçada passa muita gente, e aí ele faz eventos, faz paisagismo, então a floricultura é só de um cartão de visita para ele. Uhum.
Certo. Ô, Rochelle, vamos pegar a tua experiência aí de anos de prática, filha de profissionais da área da beleza. Vamos passar pelas áreas do salão. Vamos começar por gestão de pessoas. Dentro da parte de pessoas, tem 50 pessoas trabalhando contigo, um salão grande, né, de porte grande. O que tu considera mais importante para ter um time engajado? Quais são as práticas que tu faz lá na Bahia? E ainda mais, né, tu faz as tuas práticas, são práticas funcionais, porque uma gerente dá conta, né, sinal que a cultura tá bem já fixa ali. E que práticas são essas? Para ter as pessoas engajadas, para não ter um turnover alto, para ser um lugar bom para se trabalhar. Quais são as principais práticas assim de gestão de pessoas? A primeira coisa é não ter gerente. Essa é a primeira coisa. A gente tem uma administração, uma gestão horizontal, é onde não tem líderes, né? Cada um tem a sua função ali Mas a dentro. Rafa que tu falou, não foi a Rafaela que foi preparada por ti? Sim, mas ela cuida do administrativo mesmo, se as contas foram pagas, ela Ah, tá. Ela não aprova cuida. A pagamento. Rafaela não cuida do salão em si, ela cuida da parte administrativa, não cuida do operacional, aliás. Não, uma manutenção é com ela, uma pessoa que passou mal, precisa chamar uma ambulância, é ela que Uhum. chama. Mas a equipe não tem um líder dentro da equipe. Não. Nossa, então fala mais sobre isso. Qualquer pessoa, isso é a gestão horizontal, né? Uhum. Qualquer pessoa que tenha algum problema, ela tem acesso ao meu celular, ela entra em contato comigo. Dependendo do problema, né? Ai, meu carrinho, a rodinha do meu carrinho quebrou. Aí ela vai na Rafa, ela vai na pessoa certa, a gente tem uma pessoa de manutenção. Sabe, é um pouquinho, as pessoas são um pouco, são completamente proativas no salão, sabe? Uhum. De entender que não adianta falar comigo, que eu vou falar com outro, que eu vou falar com outro, Sim. entendeu? Vai na pessoa certa. Então a gente tem essa gestão horizontal que faz muita diferença, não fica um diz que me diz. Mas quando tu fala que é horizontal, é porque todo mundo te É, procura. não, é todo Porque, mundo. tipo, eu quero fazer um curso e eu preciso de parcelamento, ou preciso receber um feedback de acompanhamento com relação ao trabalho que eu fiz. Com quem que é essa pessoa? Não existe? Cada um faz a sua autogerência? Mais ou menos. Você falou coisas muito específicas, assim, Por exemplo, eu tô cansado, eu tô em dúvida, trabalho lá no teu salão, e tô tô com uma dificuldade, não sei se eu tô desanimada. A minha agenda tá até caindo de tão desanimada que eu tô. Sim. Tem alguém que percebe que a minha agenda está caindo, que o meu movimento tá caindo e tipo, isso que eu falo do líder, né? Não o líder daquele que faz isso, faz aquilo, não. O líder como essa pessoa que tá ali pra apoiar as pessoas, né? Sim, com a lei do salão parceiro, o profissional passou a ser o seu próprio empresário, né? Uhum. Empresário e ele passou a ser mais proativo. Eu não sei no seu salão, mas a minha Pra ti mudou. mudou muito, porque eles que engajam, eles que querem trazer mais cliente, são Uhum. eles, porque agora eles são donos do próprio negócio deles, depende 100% deles, né? Uhum. Eu como salão, eu tô ali para entregar estrutura e uma experiência incrível. O resto é com eles. Muitos já me procuraram falando: "Ai, meu rendimento não tá tão legal, o que eu posso Uhum. fazer?" Mas aí fala comigo em particular, eu Sim, faço um por isso que eu call. falo, tu que continua sendo Depende, a pessoa que tá ali. depende de quem a pessoa se sentir mais confortável em falar, Uhum. sabe? Pode ser com a Rafa, pode ser com uma outra pessoa que também tem a mesma um cargo também de Uhum. um pouco de supervisionar, assim, as questões do salão. Depende, depende Uhum. muito. E tu sente, então, uma equipe madura e uma equipe que Sim, se autorregula ali de alguma forma. exato. A nossa equipe não tem muita rotatividade, Uhum. então todo mundo é muito proativo. Eh, Uhum. tem ideias, já me vem com as ideias, olha e tal, Coisa boa, sabe. coisa É. boa. E marketing? Quais são as práticas de marketing para quem tá lá do outro lado? E vamos pegar um exemplo bem prático. Rochelle, estou começando um salão agora, ou então até tem um salão já há 3 anos e não tem uma clientela. Quais são as práticas na tua experiência que a pessoa pode fazer para atrair novos clientes? Eu acho que a primeira coisa é ter uma identidade, ter Uhum. abrir um lugar que seja único, Uhum. né.
tentar estudar os salões próximos, entender o que os salões próximos oferecem, os valores, os serviços, né? E tentar se destacar de outra maneira, porque aí você se torna único. E aí você se tornando único, você consegue fidelizar o cliente que gosta da maneira que o salão trabalha. E o Na Bahia tem práticas de marketing, assim, todo mês eu faço ação de marketing, eu tenho alguma prática de marketing, algum exemplo que tu queiras compartilhar e que deu super certo? Para vender mais produto, para vender mais serviços? Sim, a gente teve, foi em 2018, talvez, a gente reformou a loja de produtos, colocamos ela em frente ao lavatório, que foi... acho que foi bem a época que eu fui. Tinha uma loja bem grande na frente do lavatório, né? E foi bem legal, porque a gente fez uma curadoria com todos os profissionais para escolher as marcas que a gente iria trabalhar. E eu não queria mais toda semana ter uma marca diferente batendo no salão e querendo que eu comprasse. E eu queria ter responsabilidade e relacionamento com as marcas escolhidas. Então, a gente fez uma curadoria. Os profissionais escolheram as marcas. E a gente escolheu 6 marcas para trabalhar. Trabalhar como revenda e trabalhar no lavatório. E marcas que tivessem valores sustentáveis. Tinha algumas regras, né? E marcas que tivessem valores sustentáveis ou tivessem transição para rumo à sustentabilidade, porque a gente entende que a indústria ela tá ainda se mexendo, se conhecendo, autoconhecendo, né? E então a gente resolveu trabalhar com essas marcas e trabalhar bem elas. O que é trabalhar bem? Bem é trabalhar bem a parte de serviço e de revenda, né? Trabalhar bem essas 6 marcas escolhidas. E aí, desculpa, eu me perdi. As práticas de marketing. Aí tu estava falando, fiz uma loja, escolhi as marcas de acordo com os meus valores, com os meus princípios, trabalhei bem as marcas, unindo serviço e venda, né, em home care. E fiz contratos com as marcas, na qual eu me responsabilizaria em fazer compras e manter a loja e o estoque com todos os produtos, sem falta. E eles se comprometeriam a me dar toda a assistência de educação, de experiência para o cliente, entre tantas outras coisas, né? Cursos, viagens e etc. Então, a gente linkou. Experiência para o cliente final mesmo, o cliente do salão. Por exemplo, um dia de... Posso falar marcas aqui? Pode. Um dia de Keone no salão. Então, o técnico da Keone fica o dia todo no salão, dando uma experiência Keone diferente, né? E aí tu tem isso no contrato, tem que ter tantos dias de experiências para o cliente de cada marca. Sim. E em contrapartida eu tenho também valores, o quanto eu preciso comprar por ano. Sim, né? Ganha-ganha, né? Na verdade é bem honesto, E tem ano que não chega, eu não consigo comprar tanto, mas quando eles não podem vir também, eu sou honesta em, ser compreensiva. Tu falou ali da experiência para o cliente. Falando agora de práticas de experiência para o cliente. O que vocês têm investido, assim? Porque hoje se fala muito, né, do cliente ser atendido num lugar que seja uma experiência. Que não é só, vou lá lavar meu cabelo, vou lá fazer a minha unha. Tem alguma prática que possas compartilhar aqui com a gente? Que gera essa experiência positiva para o cliente? Não tem práticas, assim, muito efetivas. A gente entende que o cliente, ele gosta de ser reconhecido, né? Entrar e ser chamado pelo nome. Ser chamado pelo nome. Eu tenho uma copeira, assim, excelente. Vocês têm um café lá ainda? Temos um café. Café, que é bem gostoso. Que isso já gera uma experiência, né? Que tem um jardim perto. E aí, a nossa copeira, ela olha na porta e ela já identifica a cliente, o que ela gosta, como ela toma, o adoçante, o açúcar, o que for. E aí, antes da cliente pedir, já está lá o café, a coisinha que ela gosta de tomar, o chazinho dela.
E todo mundo tem um pouquinho, entrega um pouquinho de experiência, né? O assistente que sabe qual shampoo que ela gosta, não precisa falar como que ela gosta de ficar no lavatório, com a perna para cima, ou perna para Uhum, baixo, se ela gosta de colocar a toalha quente na cabeça, sabe? Ou uhum, ficar no lavatório descansando, ou se ela é aquela cliente que tipo quer fazer tudo em 5 minutos. E então, entender, e se aprofundar um pouquinho na no gosto da cliente para uhum, fidelizar mesmo. uhum, Mas além disso, agora que eu me lembrei, a gente tem falando da sustentabilidade, a gente criou uma logística reversa dentro do salão. uhum, Então, desde 2014 a gente, eh, convida não só os clientes, mas a equipe, fornecedores e a comunidade, em torno, né, empresas em volta, a descartarem o que não era de fácil venda para o catador, no salão. uhum. Mas, especificamente para cliente, a gente pontua. Então, cada embalagem que a cliente entrega vira um ponto. Ai, que legal. E aí, no acúmulo desses pontos, ela consegue trocar por serviços. Uhum, E os serviços que ela já faz já acumulam pontos. Então, o resíduo que ela traz é um acelerador de acúmulo de pontos. Então, isso é uma forma de fidelizar a uhum. cliente, é uma experiência diferente que a Ô, gente Rochelle, entrega. tô pensando aqui, é comum para vocês chegar clientes novos com frequência, dizendo assim, nossa, eu vim nesse salão porque tem essa pegada de preocupação com a sustentabilidade, eu pesquisei um salão que tivesse esses valores porque isso é importante para mim. É comum isso, de atrair clientes por conta disso? Sim, a gente não tem tantos, não é tão significativo, mas eu acredito que os clientes possam ir e não falar, sabe? Uhum, Observar, ver se é de verdade aquilo que acontece. Eu acredito uhum, que aconteça mais isso do que a pessoa já chegar falando: "Ai, aqui é o salão sustentável e tal". A pessoa entra para fazer o serviço e vai reparando e tal, e depois ela fala: "Ah, eu vim por conta disso, sim, disso, sim. disso", sabe? Mas percebe que É, sim, que também tem um retorno, tem. também tem um retorno, é lucrativo, né? É lucrativo no sentido de ver retorno mesmo, de Sim, ver, olha, é legal, é o correto a se fazer, todo mundo deveria fazer isso, e além disso, é valorizado pelo mercado, sim. Mas eu acho o mais importante é valorizado pelo pelo profissional. profissional. A gente recebe muito profissional que quer trabalhar no salão por conta dos nossos valores. E isso que é muito rico, porque hoje o nosso cliente, o nosso profissional também é nosso cliente. Sim, Então, principal cliente, né? nosso principal cliente, a nossa fonte de renda. Então, se você está de acordo com os valores do seu profissional, você tem uma equipe que vai Exato. ficar com você muito tempo. Uhum. E quais são E, os valores na Bahia? ai, eu não vou me lembrar de cor Mas missão, valores e exatamente, mas os valores que estão ali tá, na ele pele, né? sim, é a preocupação com a equipe, preocupação mesmo com a equipe. A gente tem um lugar muito harmonioso para que eles se sintam em casa, descansem, durmam, eh, porque São Paulo é uma loucura, né, às vezes você tem 3 horas para chegar no salão, depois 3 horas para voltar, e a gente entende que é necessário ter uma pausa para descanso, e então a gente tem no nosso espaço de equipe um monte de puffs, e as pessoas de fato dormem, até minha própria mãe dorme, então a preocupação com a equipe é o nosso pilar, Uhum, principal, uhum, eh, porque sem a equipe não existe salão, uhum. né. E depois a gente vem transformando o salão num salão com um propósito, sustentável brasileiro. Nenhum salão, eh, tem essa questão de trazer o Brasil como essência ali, sabe. Fala Eh, mais sobre a sustentável brasileiro. Eu já pensei assim, sustentável com jeitinho brasileiro. Eu já fui. Exato, é isso, É isso? é isso. Mas como é que é o sustentável brasileiro? Brasileiro, a gente trabalhar com, por exemplo, no café, ontem até eu tomei uma kombucha de caju,
entendeu? A gente trabalhar com elementos que é do nosso país, sabe? Ah, tá. Entendeu? Entendi. A decoração não ser de outros fornecedores. Lá, por exemplo, é toda ferrante. Uhum. Porque eu quero eu quero investir nos produtos nacionais, não nos produtos de fora. Assim, as pessoas falam, monta um salão aqui em Portugal e essa é a ideia. Eu não tenho vontade nenhuma de montar salões. Na verdade, tenho vontade de transformar os salões que já existem, né? Uhum. Eu olho e falo, nossa, esse salão podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia não sei o que lá. Então, nessa linha Me dá uma coceira, assim, sabe? nessa linha desse salão poderia fazer isso e aquilo. Uma pessoa que está ali nos assistindo e que tem um salão com 5 cadeiras, uma cidade de até 50 mil habitantes, que é mais ou menos o nosso público. Pontos que tu percebe assim, olha, foca nisso, assim, que tipo de orientação que tu poderias dar para essa pessoa que tem esse salão? E que tu percebe assim que seria um grande começo. Sabe aquele feijão com arroz que é Sim. tipo, nossa, isso é um grande começo, isso é uma grande base. Sim. Primeiro com a decoração, né? E um ambiente agradável, com o mínimo de decoração possível. Você não vai colocar luz branca e querer que o cliente se sinta em casa com uma luz branca, parece um hospital. Você dá uma mesclada nas cores para tentar chegar na luz natural, porque a luz branca também é importante para fazer cor. Sim. Mas não dá para ser só luz branca. Hospital, né? Luz branca. Hospital. E ter plantas, ter coisas que trazem conforto para o cliente. Uma outra coisa, assim, fundamental é sistema operacional. Não dá para um salão não ter um sistema operacional e, sabe? Ficar ali na marcação de caneta e o profissional marcando pelo WhatsApp. É isso que acontece em Portugal. Não tem recepcionista, os salões. Até nos grandes, não tem. Eles param o cliente para responder. Não dá, né? É tudo no papel ainda, né? Para o cabelo da cliente para responder, o WhatsApp, remarcar e tal. Então, ter um sistema operacional, investir um pouquinho, da estrutura física. Estrutura física, ter produtos de performance, né? Você pode ter uma marca, mas tem uma marca boa, né? Porque a cliente vai sentir o resultado no cabelo e depois ela vai querer voltar no salão. Ter pessoas simpáticas, né? As pessoas elas têm que estar felizes no ambiente e gostando de trabalhar naquele lugar então é identificar assim, aquela pessoa não tá gostando de trabalhar aqui, acho que não, já deu tempo dela, dá para perceber, é nítido no rosto dela, que ela não tá feliz em vir todos os dias para cá. Pessoas que gostem de pessoas, né? Pessoas que gostem de pessoas. Rochelle, imagina, tu nasceu em Salão, aí tu foi para Portugal, tá 3 anos, né? Em Portugal, tu falou 3 anos em Portugal. E como é que é, assim, não estar no salão? Eu sei que tu estás online, mas a tua vida inteira foi dentro de salão. Sim. Eu tenho uma experiência que eu fui cortar o cabelo num salão de lá em Portugal. Quando eu deitei, assim, eu pedi pro profissional passar um shampoo específico que ele tinha lá. E minhas lágrimas começaram a escorrer, assim, porque o olfato, sabe? Falou muito mais alto. Eu não parava de chorar, assim, sabe? Porque, na verdade, eu queria estar aqui, trabalhando aqui e com a minha equipe e transformando e tendo ideias com eles. E eu tô lá, né, com outro propósito, mas eu me lembro dessa experiência, assim, de chorar na cadeira sentir de falta, salão, né? Porque eu tô fora do salão desde 2017, que eu não tô todos os dias no meu salão, mas eu tô sempre dentro desse salão, né? É dentro de um salão de um aluno, é no meu próprio salão que eu vou uma vez por semana fazer reunião, então, tipo, eu não tô, mas eu tô ali no físico, né? Mas eu penso, né, você que está aí assistindo, pode até compartilhar aqui comigo, a maioria dos donos de salões, eles têm um sonho de que a empresa funcione sem eles, porque isso dá muito mais autonomia, né? Posso até querer continuar ir na empresa, tá tudo certo, mas uma coisa é eu ir porque quero, outra coisa é porque a empresa não funciona sem mim, né? Sim. Então eu acho que quando o líder chega nesse ponto que tu chegou,
de ter uma empresa e que funcione sem a tua presença, nossa, isso aí é como se fosse um selo de que eu sei gerir o meu negócio. Eu penso isso, então, Talvez, parabéns. talvez isso. Claro, não é porque sabe que não vai acontecer coisas. Porque Sim, a gente não tem o controle, né? não. Sair equipe, crises, enfim. Não Uhum. não, minha empresa é perfeita, nada acontece. Não. Mas Acontece. aconteceria mesmo se eu estivesse ali. Sim, Nesse sentido, né? sim. E tudo bem. Eu já. Sabe como eu Já pretendemos, né? eu já calejei um pouquinho, assim, sabe? Aham, Então tá tudo bem. O salão já passou por uma pandemia. aham, Tem coisa pior que ter ficado 3 meses fechados? uhum, Aí, sabe quando me tranquiliza? Me fala, não, a gente se sustenta mesmo. sim. E é só a gente enxugar eh, rápido, bem rápido as coisas. E a gente fica de pé. Uhum, Não do jeito que a gente gostaria, mas talvez de outro jeito, né? exato. E Que tá bom, tudo Rochelle. bem. Gostei muito de conversar contigo, mas a gente tem que ir para a pergunta final, que é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que vêm aqui, que é o seguinte: vamos pensar que tu vai acordar amanhã, tu vai ter que continuar administrando na Bahia, só que tu perdeu todo o teu conhecimento, toda a tua memória, tudo que tu sabia, tipo, se apagou. E para mas só que tu pode deixar 3 recados para Rochelle para ela continuar administrando na Bahia. E 3 recados, 3 ensinamentos que tu deixarias para ti, para te orientar. Eu deixaria, eu deixaria o seguinte, Rochelle, olhe para suas manicures. Uhum, Elas são a porta de entrada de novos clientes. uhum, E elas têm uma vida difícil, são mulheres e trabalhadoras uhum, e precisam ser cuidadas de forma diferente. uhum. E olhe para elas e dê regalias mesmo, sabe? Elas precisam disso. Elas precisam, merecem Elas merecem e elas estão ali estrategicamente porque atraem de fato novos clientes, assim, que queiram serviços de entrada. serviços de entrada, isso. Um próximo é Cuide das suas manicures. cuide das suas manicures, não contrate pessoas que não têm os valores da sua empresa, mesmo que Uhum, essas pessoas tenham altíssimos faturamento, não uhum, contrate, porque ela vai desestabilizar a equipe. E uhum, aí você perde a equipe inteira por conta de uma pessoa. uhum. E quinto O terceiro. terceiro, desculpa, nossa. O terceiro é tem uma gestão honesta e de excelência, sabe? Uhum, Pagar os seus impostos em dia, eh, fazer as coisas certas, uhum, porque não tem como a empresa ela tem que sobreviver com tudo organizado, uhum, né? E porque se não tiver se tiver alguma coisa fora do lugar, quer dizer que ela não é saudável. Então uhum. faça tudo corretamente, de forma coerente e de excelência. Ai, que bom, Rochelle. Obrigada. Obrigada pela tua Obrigada a participação. Foi você. muito bom conversar contigo. Bom retorno para Portugal. Vai para Obrigada. Floripa, que né, eu não vou Eu, estar na cidade. Mas hum, conhece, vai lá conhecer o eu vou salão. conhecer, sim, Vai com conhecer o certeza. salão. E se você quer continuar a crescer, ter uma empresa sustentável, aprender com empreendedores como a Rochelle, continua aqui, porque na semana que vem tem mais. Até lá.